Hoje eu quero pregar uma mensagem de conforto, uma mensagem de ânimo para a nossa igreja. Nós estamos, irmãos, em 1 Reis, capítulo 19, e de imediato eu só quero chamar a sua atenção para o versículo 9. Deus, Ele fez uma pergunta muito importante, uma pergunta muito profunda para o seu filho, para o seu servo. Elias, ele estava dentro de uma caverna, ele estava fugindo do perigo, e dentro daquela caverna, consternado, Deus se encontrou com ele e fez a seguinte pergunta. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: que fazes aqui, Elias? Eu não sei onde você se encontra espiritualmente nesta noite, talvez dentro de uma caverna também. E Deus lhe pergunta: o que é que você está fazendo dentro desta caverna? E Elias foi obrigado a pensar no assunto. Deus sempre faz perguntas para que pensemos, para que reflitamos. Todas as perguntas de Deus são retóricas, pois Ele já sabe a resposta, amém, irmãos? Ele quer que nós saibamos a resposta. Ele não pergunta porque precisa aprender, Ele pergunta porque você precisa aprender. E Ele pergunta: o que fazes aqui? O que você veio fazer hoje no Templo Batista Maranata? Eu deixo você pensar sobre a resposta. O que você veio fazer na igreja nesta noite? Eu tenho certeza que você tem uma resposta, você sabe por que veio. E vamos falar sobre isso então nesta noite. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Rômulo? Que fazes aqui, Joel? Que fazes aqui, William? Que fazes aqui, irmão André? Elias, ele foi um grande profeta de Deus, talvez um dos maiores, né? Juntamente com Moisés, juntamente com Daniel, Isaías, Jeremias. Elias foi um dos profetas de maiores destaque na Bíblia. Ele foi um homem de devoção, ele foi muito fiel a Deus, ele foi um homem de obediência e de bastante humildade. Nós até acreditamos que Elias vai voltar. Elias vai voltar durante a grande tribulação, durante aqueles 7 anos de tribulação sobre a terra. Ele vai voltar juntamente com Moisés, e eles serão, na nossa opinião, as 2 testemunhas que vão evangelizar o mundo, hein? As 2 testemunhas que vão evangelizar o mundo, lá de Jerusalém. E nós sabemos que serão 2 grandes homens de Deus, e imaginamos que um deles seja Elias. No entanto, há um capítulo na Bíblia dedicado para falar sobre as falhas de Elias e para falar sobre as derrotas de Elias. Derrotas que ocorreram na vida deste grande homem de Deus. Eu sempre digo para as pessoas: não existe homem de Deus perfeito. O único homem de Deus perfeito que já existiu, ele, além de homem de Deus, ele era filho de Deus. E além de filho de Deus, ele era Deus, amém, irmãos? Mas, por isso que nós não olhamos para os homens, nós olhamos para Cristo. Homens sempre irão nos decepcionar. Tire qualquer homem que seja do pedestal. Não permita que nenhum homem assuma o lugar de Cristo e que fique num pedestal. Todos os homens são de barro, são quebráveis. Só Jesus Cristo, irmãos, é perfeito. Elias, por maior que tenha sido, Elias se escondeu dentro de uma caverna, porque Tiago capítulo 5, versículo 17 diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Eu, às vezes, me recuso a acreditar que este grande homem de Deus, que cessou a chuva por 3 anos e meio, eu me recuso, às vezes, a acreditar que este homem, que sozinho aniquilou mais de 450 profetas de Baal, profetas falsos, tenha tido as mesmas experiências que eu.
tenha passado pelas mesmas necessidades que eu e tenha lutado as mesmas lutas que eu acho difícil de acreditar que ele era sujeito às mesmas paixões, inclinações para o mal que eu. E apesar disso, é exatamente o que a Bíblia diz. E apesar dessas paixões, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Em outras palavras, apesar de todas as suas falhas humanas, Deus ainda podia olhar para dentro do coração de Elias e reconhecer que ele era verdadeiramente um servo de Deus. Ele era verdadeiramente um convertido de Deus. Ele não era um joio no meio do trigo, ele não era um filho bastardo, mas ele era um filho legítimo. E nesta noite eu quero dizer isso para cada um de vocês. Apesar das suas paixões, se você for um filho legítimo, Deus atende às suas orações também. Isso é muito importante ser frisado. Desde que você não seja ilegítimo, desde que você seja filho de Deus, ainda que você esteja lutando contra essas paixões do mal, Deus atende às suas orações. Observe que Elias estava longe de ser perfeito, quando Deus operou milagres através de sua vida. Mas o que quer dizer sujeito às mesmas paixões que nós? Primeiro, nós sentimos desânimo. Hoje à noite mesmo, algumas pessoas não estão aqui porque elas foram vencidas pelo desânimo. Nós sentimos depressão, alguns de nós, depressão aguda, e chegamos ao ponto de necessitarmos de médico e de remédios. Outros, depressão mais leve e desilusão. Como que nós estamos nos desiludindo com este mundo? E pior ainda é quando nos desiludimos conosco mesmo. Mas isso acontece. Nós ficamos desesperados. Às vezes nos encontramos numa situação para a qual, humanamente falando, não há saída. Não há jeito. Mas hoje à tarde eu fiz uma visita e eu disse para a pessoa que eu estava visitando, não é o que eu sinto, mas é o que eu sei. Eu sinto que não há saída, eu sinto que não há jeito, eu sinto que não há solução, mas eu sei, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que sou mais do que vencedor em todas estas coisas. E eu sei que para Deus nada é impossível. E eu sei que o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Então, meus amados irmãos, nós ficamos desesperados. E nós sentimos medo. Quem aqui não sente medo? Quem aqui não sente pavor? Quem aqui não tem medo do amanhã? Do que vai acontecer conosco ou com os nossos filhos? Como que será o nosso futuro? E também, meus amados, nós temos dúvidas, muitas dúvidas. E a dúvida é uma péssima companheira. O avô de minha esposa costumava dizer, e eu aprendi muito bem com ele, entre a dúvida e o erro, nós deveríamos optar pelo erro. Porque você erra e você fica sabendo, eu errei, mas quando você age na dúvida, você nunca fica sabendo se você está agindo corretamente ou se você está cometendo um erro. Por isso que a Bíblia diz que a dúvida é pecado. E também, meus amados, nós sentimos solidão. Às vezes nós estamos aqui na igreja rodeados de amigos, porque eu acredito que os meus melhores amigos se encontram aqui nesta noite. Mas ainda assim, nos sentimos sozinhos, isolados e oprimidos. Elias experimentou então todos esses tipos de emoções que eu acabei de citar, e por isso, a sua história é tão importante, tão irrelevante para as nossas vidas. Nós podemos aprender muitas lições através da experiência de Elias. E nesta noite eu quero levá-lo a observar algumas dessas lições. E a primeira delas é a condição desesperadora de Elias. Você acha que sua situação é desesperadora? A dele também o foi. Mas o que é uma pessoa desesperada?
é alguém que perdeu todo e qualquer tipo de esperança. Meus amados irmãos, nós nunca deveríamos tirar a esperança de um ser humano. Nós nunca deveríamos tirar. Porque o ser humano sem esperança é simplesmente um atestado de óbito. Você e eu não podemos tirar a esperança das pessoas, amém, irmãos? E Deus não tira a nossa esperança. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus tira a nossa esperança. Esperança, meus amados, é o que nos mantém vivos. Esperança é o que nos dá ânimo. Esperança é o que nos dá motivação para continuarmos. E é difícil acreditar, né? Que o mesmo homem que no capítulo anterior havia derrotado sozinho, em nome de Deus, mais de 450 profetas falsos. Só de Baal eram 450, fora os outros. Sozinho ele derrotou todos aqueles homens. Aquele homem fez a chuva cessar por 3 anos e 6 meses. E agora, ele está acorrentado pelo medo. Fugiu de medo, por causa da ameaça de uma única mulher, a quem ele já havia enfrentado antes, sem medo. Mas agora, por alguma razão, ele fugiu de medo dela. O homem corajoso do capítulo 18 é o mesmo homem covarde do capítulo 19. Por quê? Porque o medo cega o nosso entendimento e nos faz tomar decisões absurdas. Momentos antes, ele havia enfrentado os inimigos de Deus, sozinho em nome de Jeová, e agora, com medo de uma única mulher. Sabe o que isso se chama? Desespero. E o que ele sentiu naquela hora, nós sentimos hoje em dia também. Nós passamos pelo que ele passou. E o que ele sentiu? Em primeiro lugar, dentro daquela caverna, Elias sentiu solidão. Solidão é algo que nunca deveria acontecer com os filhos de Deus. Na visita que eu fiz hoje à tarde, eu disse para aquela pessoa: fique na igreja. Fique na igreja, fique acompanhada, fique ao redor de pessoas que não vão julgá-la, que não vão desprezá-la, mas não fique sozinha. Capítulo 19, versículo 3, diz que Elias fez questão de ficar sozinho. Ele se isolou, e a Bíblia ensina que não é sábio se isolar, não é sábio ficar sozinho. Veja o verso 3, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo, o seu companheiro, a sua companhia de viagem, o seu assistente, o seu auxiliar. Ele queria definitivamente ficar sozinho, sentir-se miserável, sentir-se abandonado. Era como que se ele estivesse pagando alguma penitência e se autoflagelando. Ele queria sofrer. Eu li, irmãos, sobre a solidão de um pai chamado James Lee. Ele tinha uma criancinha de 5 anos de idade, sua única filha. A esposa havia morrido através de um acidente trágico, quando a criança só tinha 2 aninhos de idade. E aquele pai, então, criou a sua filha sozinho. Mas com 5 aninhos, parece que a criança também ficou muito doente e veio a falecer. Aquele pai, então, telefonou para um dos jornais da cidade, dizendo para a telefonista que em breve o jornal iria receber uma carta, e na carta ele estaria contando, a sua história, e ele queria que fosse publicada. Acontece que aquele homem era sozinho, criando a sua filha sozinho, e quando a filha morreu, ele precisou contratar pessoas para que pudessem ir ao funeral da própria filha, porque ele não tinha conhecidos, ele não tinha parentes, ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém para confortá-los e consolá-los naquele momento difícil em que a criança estava doente, e principalmente depois que a criança morreu. E enquanto eu li aquela história triste, eu chorei. Eu chorei porque eu me coloquei no lugar daquele pai. Eu imaginei também qual que seria a dor se eu perdesse uma de minhas filhas. A polícia rastreou o telefonema, mas quando chegou lá,
já era tarde demais. James Lee realmente havia tirado a sua própria vida, porque ele não suportou a solidão. Ele não suportou a perda da esposa e depois a perda também de sua filha. E ele achou que o suicídio fosse a sua única solução. Mas nós sabemos que o suicídio nunca foi um ato de heroísmo. Ao contrário, é um ato de fraqueza e de egoísmo. Mas muitas pessoas acabam se suicidando, porque não suportam a solidão. Mas a boa notícia é que se você faz parte da família real, você nunca precisa se sentir sozinho. Amém, irmãos? Se você faz parte da família de Deus, você não precisa se sentir sozinho. Eu quero fazer parte de uma igreja onde eu não precise usar uma máscara, onde eu não precise esconder meus problemas, minhas dificuldades, meu sofrimento. Mas isso acontece o tempo todo. Pessoas entram em problemas, pessoas entram em situações difíceis e elas têm vergonha da própria igreja que frequentam. E então elas preferem ir para uma outra igreja, onde ninguém sabe de nada, do que permanecer naquela igreja, onde pelo menos as pessoas vão chorar com ela. Amém, irmãos? Onde pelo menos as pessoas vão chorar com ela. Mas não é necessário ficar sozinho. Assim como o profeta Elias, a gente percebe aqui, que aquele pai pensou que ele fosse o único homem no mundo, o único pai no mundo, que já perdera uma criança, que já perdera uma filha, e que ninguém iria ajudá-lo, e ninguém iria apoiá-lo, e desespero realmente faz isso conosco. Uma jovem da nossa igreja veio para mim e disse, que estava lutando muito contra a solidão. Ela já era uma jovem de certa idade, e sentia-se sozinha, sem amigos, sem amigas. E então eu disse para ela, vamos acabar com essa solidão, venha para todas as atividades da sua igreja, participe dos ministérios que você pode de sua igreja, coral, conjuntos, visitação, oração, e derrame a sua vida sobre a vida de outras pessoas, e pelo menos você não vai se sentir sozinha. E sabe o que ela fez? Ela aceitou a sugestão. O que mais Elias sentiu naquela hora do desespero? Ele sentiu depressão. E eu sei, meus amados, que alguns tipos de depressão são realmente causados por problemas orgânicos e que precisam da atenção de um médico e muitas vezes de uma terapia com remédios. Mas há outros tipos que poderiam ser vencidos através de uma mudança de estilo de vida. Simplesmente através de uma mudança de pensamentos e de atitudes. A minha esposa, por exemplo, faz parte daqueles 20% de mães que enfrentam a depressão pós-parto. E ela me disse, durante aquele período tenebroso, que a depressão é como uma nuvem negra, uma nuvem pesada, uma nuvem densa, que paira sobre a sua cabeça e não vai embora. Parece que a pessoa acorda debaixo daquela nuvem, ela passa o dia debaixo daquela nuvem, e ela vai para a cama debaixo daquela nuvem, e a nuvem nunca a abandona. E apesar que a depressão dela, sem dúvida nenhuma, foi causada por questões orgânicas, ela não deixou de orar, ela não deixou de ler a Bíblia, e principalmente, ela não se isolou. Por quê? Não é o que eu sinto, mas é o que eu sei. Elias foi acometido por depressão, veja no versículo 4, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Você não precisa ser médico
para ver o diagnóstico através da descrição deste versículo. Ele estava deprimido, ele estava debaixo de uma profunda depressão. E muitos de nós, se ainda não passamos por isso, um dia vamos passar. Pessoas dizem, é frescura, é invenção, é a criação da pessoa. É porque você nunca passou por isso. É porque talvez alguém de sua casa nunca tenha passado por isso. Mas, irmãos, é doença mesmo. E é doença da alma, é doença do espírito. Então, se você ainda não passou por isso, um dia vai passar, mas a boa notícia, ao invés de se assentar debaixo de uma árvore, vamos procurar a presença de Deus. Vamos procurar a pessoa de Deus. Muitos anos atrás, certo jovem caiu numa profunda depressão, numa época que não havia tal diagnóstico, muito menos tratamento, mas a doença sempre existiu. Leia os Salmos. Leia os Salmos. Agora mesmo, estamos lendo 1 Reis. Desde que o homem caiu em pecado e a terra foi amaldiçoada, todos os tipos de doenças sempre existiram. Em menor ou maior grau, sempre existiram. E este jovem, numa época que não havia tratamento, entrou numa forte depressão e seus pais e amigos tiveram que manter todas as facas, todas as tesouras, todos os utensílios cortantes escondidos, longe daquele rapaz. E durante a sua depressão ele escreveu, eu sinto que eu sou o homem mais miserável do mundo. Eu sinto que nunca mais vou sair desta angústia. Este jovem estava enganado. Com a ajuda de Deus, ele se apegou muito a Deus. Ele estudou a Bíblia de capa a capa. Ele venceu a depressão. E alguns anos mais tarde, ele se tornou, meus amados irmãos, até hoje, o melhor de todos os presidentes dos Estados Unidos da América. Seu nome, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln sempre disse, nós seres humanos somos tão felizes quanto desejamos ser. Não importa o que você esteja sentindo, o que importa é o que a Bíblia promete. E olha o que a Bíblia promete no Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em terceiro lugar, Elias sentiu autocomiseração. Autocomiseração, que significa dó de si mesmo, compaixão de si mesmo. É quando você tem pena de si mesmo. Só que quando isso acontece, você deixa de ser uma pessoa sábia e passa a ser uma pessoa tola. Exatamente, você deixa de ser sábio e passa a ser tolo. E Elias, ele fez uma oração muito absurda no versículo 4, olha o que ele orou, e pediu para si a morte. Meus amados irmãos, se ele realmente quisesse morrer, ele não teria fugido de Jezabel, ele teria ficado ali para enfrentar os seus soldados, e ele teria tido uma morte rápida e praticamente indolor. Mas ele disse, eu quero a morte. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E realmente ele não era melhor que os pais, ele não era melhor que ninguém. Mas isso não é humildade, isso é autocomiseração. Elias se sentiu, como salmista, no Salmo 55. Ouça a oração que o salmista fez. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso.
Quantas vezes, né, pessoas estão sentindo tanta pena, mas tanta dó de si mesmas, que elas gostariam de sumir, elas gostariam de voar, elas gostariam de sair do lugar onde estão e se esconderem. O problema é que elas reconhecem: eu não tenho como esconder de mim mesmo, de mim mesma. Autocomiseração é sempre um mau sinal, é sempre um mau sinal. A pessoa diz: ninguém gosta de mim. Há pessoas que estão convencidas que ninguém gosta delas, que elas não são populares, elas não servem para nada, elas não são benquistas, não são bem-vindas, elas não são bem vistas, ninguém me valoriza, ninguém dá importância se elas estão na igreja ou não, se elas estão no grupo ou não, e muitas pessoas até deixam de vir à igreja por causa da autocomiseração. Eu vou contar um segredo para os amados irmãos, eu vou contar um segredo. Eu nunca fui de muitos amigos. O irmão Cleto está aqui, me conhece há muitos anos, desde criança. Eu nunca fui de muitos amigos. Por quê? Porque todos eram os meus amigos. Eu nunca fui de ter panelinhas, grupinhos. Eu nunca fiz parte de um grupinho. Eu sempre fiz parte do grupão. Eu sempre acreditei naquele versículo que diz que se você quer ser amigo, você precisa ser uma pessoa amigável. Então, meus amados irmãos, autocomiseração é nossa própria culpa. É como nós nos enxergamos, é como nós nos valorizamos. E aí nós queremos acreditar que os outros pensam de nós o que nós estamos pensando de nós. Olha o que a Bíblia diz a respeito daqueles que sofrem tanto de complexo de inferioridade, como aqueles que também se exaltam. Digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Em outras palavras, você não é melhor que ninguém, mas você também não é o pior de todos, amém, irmãos? Pense com moderação. E em quarto lugar, né? O problema de Elias foi falta de percepção. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas a grande maioria das pessoas não consegue interpretar qualquer texto que seja. Pode ler um parágrafo, pode ler um artigo, e se você pede a pessoa para interpretar o que ela leu, ela não sabe. Isso é levado para o seu dia a dia, é levado para a sua vida prática. Você não faz uma leitura correta das coisas que estão acontecendo. E você interpreta tudo errado. Tudo do avesso. Isso causa dores, sofrimentos desnecessários na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Por isso, meus amados, quando eu era ainda criança, um dos meus pastores me ensinou, todos os dias, ore por 3 bênçãos. Ore pela sabedoria que vem do alto. Ore pela compaixão que vem do alto. Ore pela plenitude do Espírito Santo. Nós temos que buscar por esta sabedoria todos os dias. Elias, teve uma visão equivocada das coisas. Isso sempre vai acontecer quando você se isola, quando você se sente um coitadinho desprezado, ninguém gosta de mim. Então você passa a ter uma visão deturpada da realidade. Um entendimento e uma opinião errada do que realmente esteja acontecendo. Ele acusou os filhos de Israel de terem se voltado contra ele. Mas, irmãos, isso não era verdade, era coisa da imaginação dele, era coisa da cabeça dele. Você está entendendo por que a Bíblia diz, ele era sujeito às mesmas paixões que nós? Isso é terrível, mas acontece o tempo todo.
estava num acampamento alguns anos atrás pregando, e durante a mensagem eu fui infeliz de usar um pastor para fazer uma ilustração. Eu não sabia que aquele pastor era sensível, hipersensível. E eu disse, vamos supor que o pastor fulano estivesse roubando dinheiro da igreja. Irmãos, eu usei uma ilustração hipotética. Eu estava falando em hipóteses. Eu estava usando uma figura de linguagem. Na hora ele teve certeza que eu estava dizendo para todos que ele havia roubado o dinheiro da igreja. Imagine a confusão. Depois, então, ele veio conversar comigo, bravo, chateado. Eu garanti para ele que não foi o que eu disse, que foi uma ilustração, que foi uma... Todos entenderam que foi simplesmente uma comparação. Aí eu disse, olha, eu vou fazer uma coisa. Eu vou procurar 10 pessoas e vou perguntar para cada uma delas como que elas entenderam a minha colocação. Se qualquer uma delas entendeu o que o senhor está entendendo, eu vou na frente do acampamento e eu peço perdão para todos, e peço perdão para o senhor na frente de todos. Aí ele se deu por satisfeito. E eu fui em 10 pessoas, e as 10 pessoas entenderam que eu estava simplesmente usando uma ilustração. Sabe o que isso significa? Falta de percepção. Elias disse que ele era o único profeta fiel de Israel, e mais uma vez ele estava o quê? Errado, porque uma pessoa que se isola, uma pessoa que tem pena de si mesma, ela não consegue enxergar a realidade. Aí Deus teve que repreendê-lo, Deus teve que chocá-lo, e Deus teve que corrigir aquele pensamento, e dizer para ele, espere um minuto, eu ainda tenho mais de 7.000 homens em Israel que não se dobraram a Baal. Elias, você não é o único fiel, você não é o único profeta verdadeiro. Que tipo de Deus seria eu se você fosse o único? E Deus precisou corrigir a percepção equivocada do homem de Deus. E, por último, Elias foi afetado pela incredulidade. Pastor, isso acontece com os maiores homens de Deus? Aconteceu com Elias? Ele ainda acreditava em Deus, mas ele não confiava em Deus. Isso acontece o tempo todo. Pessoas acreditam em Deus, mas não confiam em Deus. Não confiam em Deus para suprir suas necessidades, para resolver seus problemas, para livrá-los do mal. Não confiam em Deus para dar direção e para abençoar o dia de amanhã nas suas vidas. Falando com uma senhora desesperada, pastor, não há jeito. Eu disse, há um jeito. Você acredita nas promessas da palavra de Deus? Acredito. Então uma delas diz, mas buscai primeiro o reino de Deus, amém, irmãos? E todas as outras coisas vos serão? Então Deus promete, se você buscá-lo em primeiro lugar, consagrar-se a Ele, fazer dele a sua obsessão de vida, entregar-se a Ele, Ele promete, todas as outras coisas pelas quais você está passando, vos serão acrescentadas. Deus vai tomar conta da sua vida. Mas você vai precisar confiar em Deus. Só acreditar não basta. Agora, o que o apóstolo Tiago, quis dizer quando escreveu que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que todos nós. Ele quis dizer isso. Nós sentimos solidão. Elias sentiu solidão. Nós sentimos depressão. Elias sentiu depressão. Nós sentimos autocomiseração, tadinho de mim. Elias sentiu autocomiseração. Nós sofremos muitas vezes falta de percepção. Elias também. E Elias passou por um período de incredulidade. E nós também. Será que vale a pena servir a Deus? Mas esses sentimentos são diabólicos, são humanos, e não podem dominar as nossas vidas. Então, meus amados,
A boa notícia, Elias obteve vitórias e nós podemos sair daqui nesta noite vitoriosos também. A condição desesperante de Elias, bem pode ser a nossa, mas vamos observar em segundo lugar, a causa do desespero dele. Meus amados, dizem que depois de todo o topo de uma montanha, o que vem a seguir é um vale. Não é verdade? Então, depois de todo o topo, vem o vale. E Elias, ele tinha acabado de operar um verdadeiro milagre. Ele conseguiu derrotar sozinho todos os 450 profetas de Baal. Ele provou que só Jeová era Deus. Amém, irmãos? E ele estava exatamente em cima de um monte, Monte Carmelo. Mas o que ele teve que fazer depois? Ele teve que descer do monte. Isso acontece com todos nós. Você se lembra quando você se casou? Você estava no topo de uma montanha, mas agora depois de 1, 2, 3 anos de casado, você teve que descer daquela montanha, e agora você está andando pelo vale. Eu nunca me esqueço, quando eu me formei, minha primeira formatura nos Estados Unidos da América, Deus me deu privilégios que eu nunca imaginei que seriam alcançados. Eu preguei, meus amados irmãos, preguei mesmo, para uma multidão de 10.000 ou mais pessoas. Eu tive o privilégio de pregar para aqueles que foram meus professores, para todos os alunos da universidade, para praticamente todos os funcionários da universidade. Eu tive o privilégio de pregar para pastores, igrejas que vieram de fora, de todos os Estados Unidos da América, representados ali. E eu tive o privilégio de pregar para mais de 10.000 pessoas, e no meio daquela multidão, meu pai estava presente. 3 dias depois da minha formatura, minha primeira filha nasceu. Meus amados, eu estava no topo da montanha, amém, irmãos? Eu estava provavelmente passando um dos melhores momentos da minha vida, conquistando todas as coisas que Deus havia colocado para que fossem conquistadas. Mas assim que voltei para o Brasil, tive que descer da montanha. E tivemos que passar por um vale profundo. Necessidades financeiras, necessidades materiais. Ambos meus pais ficaram muito doentes. Meu pai passou por uma cirurgia, na época, considerada de altíssimo risco. E poderíamos tê-lo perdido. E tantos outros problemas que enfrentamos. Ah, como nós sentimos vontade de voltar para os Estados Unidos e, mais uma vez, fugir da realidade que nós estávamos vivendo, mas não podíamos. Por quê? Porque nós sabíamos que o mesmo Deus do monte também é o Deus no vale. E meu pai, que não era para ter vivido mais de 5, 10 anos, já está aqui conosco há mais de 25 anos desde então. Já completou seus 80 aninhos de idade. Eu já percebi que a minha vida, ela é feita de altos e baixos. Vai se acostumando com isso. Graças a Deus pelos altos, né? Mas tem muitos baixos. Muitos baixos. Então, o que levou Elias ao ponto do desespero? Foram 3 fatores. Primeiro, fadiga mental. Ah, como eu estou precisando de férias. Alguém me perguntou quando foi a última vez que eu tirei férias. A minha resposta foi, quando que eu tirei férias? Mas olha só o que é uma fadiga mental. Por 3 anos e meio, ele estava enfrentando problemas da pior espécie. Com o rei Acabe, com a feiticeira Jezabel, né? E ele sozinho enfrentou todos aqueles profetas. E olha, eu vou lhe dizer um negócio. Se Elias tivesse perdido a batalha ali, ele teria morrido naquele mesmo dia. Elias, ele não tinha paz de espírito. Ele tinha que fugir o tempo todo para não morrer. Imagine viver uma vida assim. Imagine a mente daquele homem. Segunda razão do seu desespero, cansaço físico.
Esta foi a condição em que ele se encontrava quando Deus falou com ele lá de dentro da caverna. Cansaço físico. E eu quero dizer nesta noite que o cansaço físico é uma brecha por onde o diabo tem entrado na vida de muitos filhos de Deus. Mas a má notícia é que o nosso cansaço físico nem sempre é causado pelo trabalho, antes fosse, mas muitas vezes pelo nosso estilo de vida. Estamos falando de homens e mulheres que não respeitam o horário de dormir, não respeitam o horário de acordar, e ficam em frente à telinha da televisão, à telinha do computador, jogando ou assistindo o que não devia, e assim prejudicando a sua própria saúde. São pessoas que estão, muitas vezes, quando o mosquito, não bebe, não fumam, mas, por outro lado, estão engolindo um camelo, porque estão maltratando o seu corpo físico com outras atividades. O evangelista D.L. Moody, ele viveu numa época que não havia aviões, então o meio de transporte mais popular que existia era o trem de ferro. Era o trem de ferro. E ele viajava sempre de primeira classe. Já havia segunda, terceira classe naquela época, tá? Classe econômica. Eu disse para minha esposa, olha, a próxima vez que eu for para os Estados Unidos, pelo menos classe executiva, eu não aguento mais a classe econômica, irmãos. Me colocam sempre nos piores lugares. A última vez, eu disse para vocês, eu parecia uma sardinha enlatada. Um homem grande, quase 1,90 m de altura, forte. Ele ficou, no corredor e eu fiquei no meio, espremido entre ele e a minha esposa. Claro que eu preferia ficar encostado na esposa, mas mesmo encostado na esposa, não tinha jeito, ele tomava parte do meu assento. E eu fiquei ali de castigo por 9 horas. Eu falei para minha esposa, eu não aguento isso mais. Se Deus me der condições financeiras, próxima viagem, classe executiva. Pouquinho melhor, do que a classe econômica. Mas um dos inimigos de D.L. Moody disse assim para ele, olha, você está vivendo de ostentação, você deveria economizar o dinheiro de Deus e viajar na classe econômica. E o homem de Deus respondeu, de jeito nenhum, eu tenho que economizar, é o corpo do servo de Deus para melhor servir a Deus. Então esse cuidado com a nossa saúde é muito importante. Paulo disse, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, além da fadiga mental, cansaço físico, Elias também sentiu fraqueza espiritual. Quem não sente? Jezabel prometeu que em 24 horas ele seria um homem morto. Quando ele ouviu esta ameaça, correu para salvar a sua vida. Ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos no problema, colocou os olhos em Jezabel, e com isso, ela conseguiu destruir a sua fé. Quando isso aconteceu, o medo passou a controlar as suas atitudes. Portanto, 3 motivos fizeram com que ele se desesperasse: fadiga mental, cansaço físico e fraqueza espiritual. E agora, em terceiro e último lugar, observe como o Senhor Deus lidou com a situação do profeta Elias e como ele vai lidar com a nossa situação nesta noite. Veja a compaixão de Deus para com Elias. Felizmente, Deus é misericordioso, amém, irmãos? Felizmente, Deus é Pai amoroso e não nos dá o que nós merecemos. Elias merecia ter morrido pelas mãos de Jezabel, merecia ser apanhado por ela, mas ao invés do pior, Deus lhe deu o melhor. Ele que morria de medo de morrer, nunca morreu. Meus amados irmãos, até hoje, a morte não picou Elias. Ele foi arrebatado sem ter visto a morte. Espere aí, você está deixando de me servir porque você tem medo de morrer? Eu vou lhe ensinar uma lição. Ele foi arrebatado naquele dia,
sem jamais ter passado pelo vale da sombra da morte. Salmo 103, verso 10, garante: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Nesta noite, todos nós podemos dizer isso, Deus tem sido bom, amém, irmãos? Amém. E Ele não tem nos tratado como merecemos. Como Deus tratou o profeta Elias? Tratou-o com benevolência. Deus não o criticou, Deus nem sequer o repreendeu, Deus trabalhou na recuperação daquele homem. Salmo 130, verso 3 diz: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Pastor Rômulo, jamais. Qualquer um de vocês, jamais. Nenhum de nós iria subsistir se Deus escrutinasse, neste momento, os nossos corações. Isso não significa que Deus não julga, hein? Isso não significa que Deus não pune. Mas significa que se Deus não nos perdoasse, todos nós aqui nesta noite estaríamos perdidos. Uma mulher foi apanhada em adultério. A lei dizia claramente: a tal precisa ser apedrejada. Seus acusadores impiedosos queriam matá-la. Jesus disse: mas quem não tem pecado dentre vocês, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Todos foram embora, até os discípulos, ficando só Jesus e a mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Então nem eu tampouco te condeno, mas vai-te, não peques mais. Em outras palavras, Deus também disse para Elias: vai-te, não peques mais. Veja o verso 15. Elias recebeu uma nova oportunidade de Deus, e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Então veja, ele foi mais uma vez comissionado como profeta, para exercer o seu cargo. Em segundo lugar, Deus supriu as suas necessidades. Primeira necessidade física. Salmo 103, 14 diz: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Nós somos barro, né? Nós somos terra. Deus receitou 3 remedinhos para curar o cansaço físico de Elias. Veja, versos 5 a 7, Deus receitou comida, isso é bom, né? Sono e ar puro. Deus receitou comida, sono e ar puro. E Deus lhe deu férias de 42 dias. Que bênção, hein? 42 dias. Comida, sono e ar puro. 42 dias. Não é o que os médicos dizem? Durma bem, coma bem, não é isso? Ar puro e exercite, né? E exercite. Deus depois supriu as suas necessidades mentais. Depois de 6 semanas de férias, Deus veio e perguntou: que fazes aqui, Elias? Quando que Deus perguntou? Depois de 6 semanas de férias. Que fazes aqui, Elias? O Senhor queria que ele enfrentasse a realidade mais uma vez. Agora, restaurado fisicamente, vamos enfrentar a vida, meu amigo. E a terceira, Deus supriu sua necessidade espiritual. Nos versos 11 a 12, Deus deu para ele uma visão. Sabe o que eu e você precisamos nesta noite? De uma visão renovada de Deus. Olha, Deus mostrou a sua glória, mostrou o seu poder e a sua ternura. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto também,
o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Veja, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, Deus estava naquela voz mansa e delicada. E assim algumas pessoas, não gostam da nossa igreja, porque a nossa igreja não faz barulho, Não gostam da nossa igreja, porque aqui nós nem sequer usamos a bateria. A nossa igreja não é a igreja do barulho, irmãos? Aí eu respondo para essas pessoas: Deus não está no fogo, Deus não está no vento, Deus não está no terremoto, Deus está na voz mansa e delicada. Amém. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Elias recebeu de Deus restauração física, renovação mental e reavivamento espiritual. Terminando, Salmo 42:11 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Vamos todos nós repetir este salmo? Vocês estão prontos? Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então Deus lhe pergunta nesta noite: o que fazes aqui? O que você veio fazer hoje no Templo Batista Maranata? O que fazes aqui? Elias não respondeu. Volte lá para o texto, ele nunca respondeu. Era uma pergunta retórica. Deus diz: vai, volta pelo teu caminho. Em outras palavras, seja restaurado, não fique mais prostrado aí, diante dos seus inimigos. E agora, meus irmãos, vamos todos ler juntos Romanos 8:37. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém.